5. Sou do norte do país de Gales e meu pai é um dos principais alfaiates do lugar. Tendo uma família numerosa, ele foi facilmente persuadido por uma irmã de minha mãe, que é uma viúva com boas condições financeiras, que tem uma cervejaria na aldeia vizinha nossa, a permitir que ela me levasse e me cuidasse às suas próprias custas. Desse modo, vivi com ela os últimos 8 anos de minha vida, durante os quais ela me proporcionou a oportunidade de aprender com os melhores professores, que me ensinaram todas as habilidades exigidas de alguém de meu sexo e minha posição. Educada por eles, aprendi dança, música, desenho e várias línguas, por conta do que me tornei a mais talentosa filha de alfaiate do país de Gales. Nunca houve criatura mais feliz que eu, até os últimos 6 meses, mas eu deveria ter-lhes contado que a principal propriedade da região onde moro pertence a Charles Adams, o dono daquela casa de tijolos que podem ver ali adiante. Charles Adams, exclamou a atônita Alice. Você conhece Charles Adams? Para minha tristeza, senhora, eu o conheço. Ele veio cerca de 6 meses atrás para receber os aluguéis da propriedade que acabei de mencionar. Foi nessa época que o vi pela primeira vez. Como a senhora parece conhecê-lo, não preciso descrever quão atraente ele é. Não pude resistir aos seus encantos. Ah, e quem pode? Indagou Alice com um profundo suspiro. Minha tia, que é amicíssima da cozinheira dele, decidiu a pedido meu tentar descobrir por intermédio da amiga se existiria alguma chance de ele corresponder ao meu afeto. Com esse propósito, ela foi uma tarde tomar chá com a senhora Susan, que durante a conversa mencionou como era bom seu emprego e como era bom seu patrão. Diante disso, minha tia começou a sondá-la, com tanta habilidade que em pouco tempo Susan admitiu que achava que seu patrão jamais se casaria. Pois, disse ela, ele declarou muitas e muitas vezes que sua esposa, quem quer que ela fosse, deveria ter juventude, beleza, berço, inteligência, mérito e dinheiro. Muitas vezes, continuou ela, me esforcei para fazê-lo mudar de ideia e convencê-lo da improbabilidade de algum dia ele conhecer uma dama assim. Mas meus argumentos não tiveram efeito e ele continua firme como nunca em sua determinação. As senhoras podem imaginar minha tristeza ao ouvir isso, pois fiquei com medo de que, embora tenha juventude, beleza, inteligência e mérito, e embora seja a provável herdeira da casa e do comércio de minha tia, ele possa me considerar de classe inferior e, por isso, indigna de me casar com ele. Entretanto, eu estava determinada a tomar uma iniciativa ousada, e assim escrevi a ele uma gentil carta oferecendo-lhe com grande ternura minha mão e meu coração. Em resposta, recebi uma recusa furiosa e peremptória, mas julgando que ela era mais fruto da modéstia dele do que qualquer outra coisa, insisti mais uma vez, mas ele nunca respondeu a nenhuma de minhas cartas e logo deixou o país.
Assim que fiquei sabendo de sua partida, enviei-lhe uma carta para cá, informando-o de que em breve iria me conceder a honra de visitá-lo pessoalmente em Pamedido, mas não recebi nenhuma resposta. Assim, escolhendo interpretar o silêncio como consentimento, deixei o país de Gales sem avisar minha tia, e cheguei aqui hoje cedo após uma tediosa viagem. Quando perguntei pela propriedade dele, orientaram-me a vir por este bosque para chegar à casa que as senhoras veem ali adiante. Com o coração enlevado pela expectativa da felicidade de contemplá-lo, entrei no bosque e avancei até aqui, quando de repente percebi que minha perna estava presa, e ao buscar a causa, descobri que fora capturada por uma dessas armadilhas de aço que são tão comuns nas propriedades dos cavalheiros. Ah! Exclamou Lady Williams, que sorte tivemos em encontrá-la. Caso contrário, poderíamos ter tido o mesmo azar. Realmente, para as senhoras, é uma sorte eu ter estado aqui um pouco antes. Gritei, como podem facilmente imaginar, até que o bosque ecoasse meus gritos e até que um empregado do desumano canalha veio me ajudar e me libertou de minha odiosa prisão, mas não antes de uma de minhas pernas ser totalmente quebrada. 6. Diante de tão melancólico relato, os belos olhos de Lady Williams ficaram marejados de lágrimas, e Alice não pôde deixar de exclamar: ó cruel Charles, que fere os corações e as pernas de todas as belas. Lady Williams então avançou para perto e observou que a perna da jovem deveria ser consertada sem demora. Após examinar a fratura, portanto, começou imediatamente e realizou a operação com grande habilidade, o que foi ainda mais surpreendente, considerando-se que ela nunca havia feito uma operação desse tipo antes. Lucy então se levantou do chão e, percebendo que conseguia andar com a maior facilidade, acompanhou as duas até a casa de Lady Williams, a pedido da própria senhora. As formas perfeitas, o belo rosto e os elegantes modos de Lucy conquistaram de tal maneira os afetos de Alice que, quando se despediram, o que só aconteceu após a ceia, ela garantiu à outra que, exceto por seu pai, seu irmão, seus tios, tias, primos e outros parentes, Lady Williams, Charles Adams e mais uma dezena de amigos particulares, ela gostava mais de Lucy do que de qualquer outra pessoa no mundo. Essa afirmação tão elogiosa de sua consideração teria com certeza causado no seu objeto muito prazer, se Lucy não tivesse percebido que a afável Alice havia se servido à vontade do clarete de Lady Williams. A senhora, cujo discernimento era grande, leu na expressão perspicaz de Lucy seus pensamentos sobre o assunto. E assim que a senhorita Johnson partiu, disse-lhe: quando conhecer melhor a minha Alice, você não se surpreenderá, Lucy, ao ver a criatura beber um pouco demais. Essas coisas acontecem todos os dias. Ela é detentora de muitas e raras qualidades, mas a sobriedade não é uma delas. Toda a família, na verdade, forma um time de bêbados. Lamento dizer também que nunca vi 3 jogadores mais costumazes do que eles, especialmente Alice.
mas ela é uma moça encantadora. Imagino que não tenha um dos mais doces temperamentos do mundo. Com certeza, já a vi tão exaltada, entretanto é uma jovem doce. Tenho certeza de que gostará dela. Não conheço quase ninguém tão afável. Oh, se a tivesse visto na outra noite, como estava tomada de cólera! E por uma trivialidade, ainda por cima, ela realmente é uma moça encantadora. Sempre a amarei. Pelo que a senhora fala, ela parece ter muitas boas qualidades, respondeu Lucy. Há milhares delas, respondeu Lady Williams. Embora eu seja muito afeiçoada a ela, e talvez meu afeto tenha me deixado cega em relação a seus verdadeiros defeitos. 7. A manhã seguinte trouxe as 3 senhoritas Simpsons para visitar Lady Williams, que as recebeu com a máxima polidez e as apresentou a Lucy, de quem a mais velha se agradou tanto que, quando se despediu, declarou ser sua única ambição que Lucy as acompanhasse na manhã seguinte até Bath, onde elas passariam algumas semanas. Lucy, disse Lady Williams, está por conta própria, e se ela escolher aceitar tão delicado convite, espero que não hesite por algum motivo de delicadeza em relação a mim. Não sei realmente como serei capaz de me separar dela. Ela nunca esteve em Bath e devo considerar que seria um passeio dos mais agradáveis para ela. Fale, minha querida, continuou, voltando-se para Lucy. O que me diz sobre a ideia de acompanhar essas damas? Vou ficar arrasada sem sua companhia. Será uma viagem agradabilíssima para você. Espero que vá. Se for, tenho certeza, será a morte para mim. Por favor, aceite. Lucy pediu permissão para declinar da honra de acompanhar as 3, com muitas expressões de gratidão pela extrema gentileza da senhorita Simpson em convidá-la. A senhorita Simpson pareceu muito desapontada pela recusa. Lady Williams insistiu para que Lucy fosse. Declarou que nunca a perdoaria se não fosse, e que não sobreviveria se ela fosse. Em resumo, usou argumentos tão persuasivos que finalmente ficou resolvido que ela iria. As senhoritas Simpsons vieram buscá-la às 10 horas da manhã seguinte, e Lady Williams teve logo a satisfação de receber de sua jovem amiga a agradável notícia de que elas haviam chegado a salvo em Bath. Agora será apropriado voltar ao herói desta história, Jack, o irmão de Alice, de quem acredito praticamente não ter tido a oportunidade de falar. Isso pode, em parte, deve-se à sua infeliz propensão ao álcool, que tão completamente o priva do uso daquelas faculdades das quais a natureza o dotara, com as quais nunca fazia nada digno de menção. Sua morte aconteceu logo após a partida de Lucy e foi a consequência natural de seu pernicioso hábito. Com a morte dele, a irmã tornou-se a única herdeira de uma fortuna muito grande. E isso, ao lhe trazer renovadas esperanças de tornar-se uma esposa aceitável para Charles Adams, não poderia deixar de ser extremamente agradável para ela. E como o efeito foi rejubilante,
a causa mal pôde ser lamentada. Percebendo que a violência de sua afeição por ele aumentava dia a dia, ela finalmente o revelou ao pai e manifestou o desejo de que ele propusesse uma união entre sua família e a de Charles. O pai concordou e partiu certa manhã para revelar o caso para o jovem. Sendo o Sr. Johnson um homem de poucas palavras, sua fala foi logo proferida e a resposta que ele recebeu foi a seguinte: Senhor, talvez se espere que eu pareça satisfeito e agradecido pela oferta que me fez, mas deixe-me dizer que a considero uma afronta. A meu ver, Senhor, sou de uma beleza perfeita, onde o Senhor veria uma pessoa mais elegante ou um rosto mais encantador? Além disso, Senhor, imagino minhas maneiras e discurso e concluo que são do tipo mais polido. Existe neles certa elegância, uma doçura especial que nunca vi e não consigo descrever. Deixando de lado a parcialidade, com certeza sou mais habilidoso em toda língua, toda ciência, toda arte e tudo o mais do que qualquer pessoa na Europa. Meu temperamento é sereno, minhas virtudes inumeráveis, meu ser não tem par. Sendo, Senhor, que assim é a minha personalidade, o que o Senhor pretende desejando que me case com sua filha? Deixe-me desenhar um breve esboço do Senhor e dela. Considero o Senhor um bom tipo de homem, em termos gerais, um velho beberrão com certeza, mas isso para mim não é nada. Sua filha, Senhor, não é nem suficientemente bonita, suficientemente afável, suficientemente inteligente, nem suficientemente rica para mim. Não espero encontrar nada mais em minha esposa do que minha esposa encontrará em mim, a perfeição. Esses, Senhor, são meus sentimentos e tenho a honra de tê-los. Tenho uma amiga e agradeço por ter só uma. Ela está no momento preparando meu jantar, mas se quiser vê-la, ela virá até aqui informá-lo de que esses são meus sentimentos. O Sr. Johnson ficou satisfeito e, dizendo-se muito agradecido ao Sr. Adams pelas características que havia atribuído a ele e sua filha, despediu-se e foi embora. A infeliz Alice, ao ouvir do pai o triste relato do fracasso de sua visita, mal pôde suportar o desapontamento. Ela voou até uma garrafa e logo o assunto foi esquecido. 8. Enquanto essas coisas transcorriam em Pummididdle, Lucy conquistava todos os corações em Bath. 2 semanas de estadia ali haviam quase apagado de sua memória a cativante figura de Charles Adams. A lembrança do quanto havia sofrido seu coração por causa dos encantos dele e sua perna em razão da armadilha possibilitou que ela o esquecesse com relativa facilidade, e foi isso que decidiu fazer. E com esse propósito, dedicou 5 minutos de cada dia à tarefa de expulsá-lo de sua memória. Sua segunda carta a Lady Williams trazia uma agradável notícia de que ela havia realizado seu objetivo de forma inteiramente satisfatória. Ela também mencionou na carta uma proposta de casamento que havia recebido do Duque D., um idoso que tinha uma nobre fortuna e cuja saúde abalada era o principal motivo de ele ter viajado para Bath.
Estou aflita, continuava ela, porque não sei se devo aceitar ou não. Existem milhares de vantagens que derivam de um casamento com o duque, pois, além daquelas inferiores, como posição social e fortuna, o casamento vai me proporcionar uma casa, o que, entre todas as outras coisas, é o que mais desejo. A bondade da senhora, desejando que eu permaneça sempre em sua companhia, é nobre e generosa, mas não suporto a ideia de ser um fardo sobre os ombros de alguém que tanto amo e estimo. Que as pessoas devem receber favores apenas daqueles que elas desprezam é um sentimento instilado em minha mente por minha respeitável tia em minha infância. E, na minha opinião, ele não pode ser superestimado. A excelente mulher de quem falo agora está, pelo que sei, muito furiosa por minha imprudente partida do país de Gales para me receber de volta. Preciso sinceramente me separar das damas com quem estou agora. A senhorita Simpson é, de fato, deixando de lado a ambição, muito afável, mas conviver com sua segunda irmã, a invejosa e malévola Suckey, é muito desagradável. Tenho motivos para pensar que a admiração com que fui recebida nos círculos dos grandes deste lugar despertou seu ódio e inveja. Muitas vezes ela ameaçou e algumas vezes tentou cortar minha garganta. A senhora com certeza concordará, portanto, que não estou errada em desejar ir embora de Bath e em desejar ter uma casa que me receba quando partir daqui. Espero com impaciência seu conselho em relação ao duque e me despeço. Atenciosamente, Lucy. Lady Williams enviou a ela sua opinião sobre o assunto nos seguintes termos: por que você hesita, minha querida Lucy, um momento sequer em relação ao duque? Investiguei o caráter dele e descobri que é um analfabeto sem princípios. Nunca deverá minha Lucy unir-se a tal homem. Ele tem uma magnífica fortuna que aumenta a cada dia. Com que nobreza você a gastará? Que crédito terá ele aos olhos de todos? Como ele será respeitado por causa de sua esposa? Mas por que, minha muito estimada Lucy, por que você não decide essa situação de uma vez por todas e volta para nunca mais me deixar? Embora eu admire seus nobres sentimentos em relação a favores, deixe-me implorar que eles não o impeçam de me fazer feliz. Será, por certo, uma grande despesa ter você sempre junto a mim. Não poderei arcar com ela, mas o que é isso em comparação com a felicidade que terei com sua companhia? Vai me arruinar, eu sei. Portanto, você com certeza não vai resistir a esses argumentos, nem se recusará a voltar para sua afetuosíssima C. Williams. 9. Não se sabe qual poderia ter sido o efeito do conselho da senhora, caso ele tivesse sido recebido por Lucy, já que a carta chegou algumas horas após ela ter exalado seu último suspiro em Bath. Foi vítima dos ciúmes e da malícia de Suckey, que, invejando os encantos superiores dela, a subtraiu por meio de veneno de um mundo que a admirava, na idade de 17 anos. Assim, sucumbiu a afável e gentil Lucy, cuja vida não fora marcada por nenhum crime, nem manchada por nenhuma mácula,
além do imprudente abandono à tia, e cuja morte foi sinceramente lamentada por todos os que a conheceram. Entre as pessoas que mais sofreram com sua morte estavam Lady Williams, a senhorita Johnson e o Duque. As duas primeiras, tendo uma verdadeira consideração por ela, mais particularmente Alice, que tinha passado toda uma tarde com Lucy e nunca mais voltara a pensar nela, as aflições do nobre senhor podem ser facilmente explicadas, já que ele perdera alguém por quem havia sentido durante os últimos 10 dias uma terna afeição e uma sincera estima. Ele chorou a morte dela com inabalável constância durante a quinzena seguinte, no final da qual recompensou a ambição de Caroline Simpson, elevando-a ao nível de duquesa. Assim, finalmente ela se tornou completamente feliz, satisfazendo sua paixão preferida. Sua irmã, a pérfida Suckey, pouco depois foi da mesma maneira exaltada como realmente merecia, e como, por suas ações, parecera sempre ter desejado. Seu bárbaro assassinato foi descoberto, e apesar das intercessões de todos os amigos, ela foi rapidamente conduzida à forca. A bela, mais afetada Cecília era por demais sensível aos próprios encantos superiores para não imaginar que, se Caroline pôde se casar com um duque, ela poderia, sem censura, aspirar às afeições de algum príncipe. E sabendo que os príncipes de seu país estavam em sua maioria comprometidos, ela deixou a Inglaterra, e desde essa época ouvi dizer que é a sultana favorita do grande Mogul. Enquanto isso, os habitantes de Pamididdle estavam num estado de enorme assombro e perplexidade, tendo circulado a notícia de um futuro casamento de Charles Adams. O nome da noiva ainda era segredo. O senhor e a senhora Jones imaginava que seria a senhorita Johnson, mas ela sabia das coisas, e os receios dela estavam concentrados na cozinheira dele, quando, para o espanto de todos, ele se casou publicamente com Lady Williams.